Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor Fabiano Pires e nós estamos aqui para o nosso primeiro vídeo do nosso programa Cristo pela Paz em Casa. Vocês me ouviram dizer no vídeo anterior, que foi um vídeo introdutório, que esse programa que nós estamos desenvolvendo, na verdade, ele parte do pressuposto que nós temos essa responsabilidade de realmente levar às pessoas informações que são muito importantes para a questão do relacionamento familiar de modo geral. Desde aquele relacionamento que está envolvendo marido e mulher, bem como o relacionamento dos pais com os filhos, o relacionamento entre irmãos, o relacionamento entre parentes e, por que não dizer, o relacionamento da família com a sociedade. Então, na verdade, eu também afirmei para vocês que, como estudante de Direito, eu participei de alguns eventos realizados pelo Conselho Nacional de Justiça, em parceria com alguns tribunais, onde eles fazem 3 vezes por ano um trabalho assim muito assertivo mesmo, um trabalho extraordinário, com vias de ampliar a efetividade da Lei Maria da Penha, principalmente para trazer de fato para a sociedade essa realidade violenta que muitas mulheres vivem. E quando nós falamos de mulheres, evidentemente não estamos falando apenas de mulheres adultas, mas também de crianças. Esse é um programa que começou em 2015 no Brasil e tem dado muito certo até aqui. E eu acredito que vai continuar dando muito certo, porque gera uma visibilidade muito interessante para essa realidade que nós estamos presenciando na nossa sociedade. E aí, pensando nisso, assistindo inclusive as palestras, ouvindo as pessoas comentarem sobre os desajustes familiares, eu resolvi, já que tenho um trabalho há mais de 25 anos voltado para a questão de família, desenvolver esse projeto, ou esse programa chamado Cristo pela Paz em Casa. Ou seja, a ideia de nós conseguirmos fazer as pessoas entenderem que quando Cristo está na nossa vida, evidentemente nós temos paz na nossa residência, paz na nossa casa, paz do nosso lar, paz nas relações familiares. Então isso é muito importante e nós vamos então caminhar nesse direcionamento. Inclusive hoje eu quero tratar com você a respeito de um assunto, que é um assunto introdutório, dizendo o seguinte: tudo começa com 3. Quando eu falo que tudo começa com 3, na verdade eu estou falando justamente da relação de família. A família, à luz da Bíblia Sagrada, ela começa justamente com a união de um homem com uma mulher, e esses dois unidos, evidentemente, depois, caso queiram e tenham condição física, saúde específica para isso, vão ter seus filhos. A grande questão é que, na verdade, Deus fez o homem para se unir com a sua mulher e vice-versa, mas Deus sempre foi a pessoa mais interessada em estar presente nesse relacionamento. Por isso que tudo começa com 3, porque, na verdade, é um homem que se une com a sua mulher e vice-versa, e Deus, quando tem total liberdade para poder estar nesse relacionamento, evidentemente Deus vai fazer com que as coisas de fato aconteçam a contento, de tal maneira que realmente esse casal possa construir uma história extraordinária, não só os dois em si, mas toda a família que será construída a partir desses dois. Então, na verdade, nós podemos dizer que de fato Deus é a pessoa mais interessada em ver realmente o bem, ou seja, a felicidade desse casal. E aí, quando nós falamos a respeito de casamento e, consequentemente, de família, nós podemos dizer que o ideal de Deus, ou o projeto ideal de Deus, sempre foi que nós pudéssemos construir famílias unidas, famílias felizes, famílias estruturadas e, evidentemente, famílias que pudessem representá-lo nesse exato momento presente que nós estamos. E aí, quando nós falamos, então, dessa perspectiva de um ideal divino, nós podemos nos voltar para a Bíblia e dizer, por exemplo, dentre tantas situações, que para Deus, já que a família se inicia com a união de um homem com a sua mulher, nós podemos falar que o projeto ideal de Deus envolve a monogamia, que é a relação de 1 para 1, envolve também a heterossexualidade, que é a relação entre um ser do sexo masculino com um ser do sexo feminino, envolve também uma entrega total, ou seja, os dois se entregando nesse relacionamento de forma tal que eles possam de fato se amar, que eles possam de fato mostrar para a sociedade o que é um relacionamento onde realmente um se dedica ao outro. Também nós podemos falar de interdependência, ou seja, o homem depende da mulher, a mulher depende do homem, os dois estão interdependentes. Além disso, podemos falar também da morte do ego, tanto é que alguém chega a dizer que a relação de casamento é uma relação de interdependência e morte. Por que interdependência e morte? Porque os dois dependem um do outro e automaticamente para isso vão ter que matar seu ego para poder abrir o coração a fim de receber aquilo que tanto gostaria dessa pessoa que diz amar. Também a relação à luz do projeto ideal de Deus é uma relação evidentemente para sempre, ou seja, enquanto os dois estiverem vivos, é uma relação inviolável e inquebrável dentro do projeto ideal divino.
E evidentemente também deveria ser uma relação modelo, ou seja, uma relação em que não apenas os filhos, mas a sociedade pudesse olhar e dizer, nossa, que legal, é um casal que realmente transparece, né? Mostra ou demonstra como é que nós temos que ser para que possamos ser felizes. Na verdade, quando a gente desenvolve um programa como esse, a ideia é tentarmos fazer um trabalho muito mais preventivo, porque hoje, infelizmente, as pessoas vão muito atrás de ajuda quando o caldo já entornou, como a gente costuma dizer num ditado popular, quando já não tem muita solução aparente. Então as pessoas vão deixando que os problemas se acumulem, as situações vão ficando cada vez mais complexas e de repente esse casal já não consegue mais manter uma relação como deveria manter. E por conta disso, quando acabam, né, procurando a ajuda de alguém em quem confiam. Infelizmente nem sempre acham uma fonte segura para buscar essa ajuda, mas acaba realmente buscando essa ajuda, né? O casal acaba buscando ajuda e, infelizmente, o que nós temos visto é que nem sempre esse casal consegue permanecer junto. Então, na verdade, nós temos que fazer esse trabalho mais preventivo, com foco mais em especial, eu diria até nas pessoas solteiras num primeiro plano, para que nós pudéssemos realmente fazer com que eles entendessem o que é o casamento e a seriedade disso. E, consequentemente, também nós deveríamos trabalhar as crianças desde muito novinhas para que elas pudessem entender que casamento é um projeto divino, sagrado, que não pode ser violado. Automaticamente, nós então deveríamos também estar fazendo sempre trabalhos preventivos, em especial através das igrejas, com os casais, uma vez que as igrejas são compostas de famílias, as famílias compostas de casais, né, com ou sem filhos, e consequentemente a sociedade é composta de toda essa turma. Então a gente tinha que fazer realmente esse trabalho mais preventivo. A grande questão, como eu disse, é que nós estamos fazendo às vezes até um trabalho muito mais combativo, mas a prevenção com certeza ela é extraordinária, até porque aquele ditado que foi criado é muito interessante, não é? Muito melhor prevenir do que remediar. Então é muito melhor você prevenir uma doença do que depois ter que ficar tomando remédio. Do mesmo jeito, é muito melhor você prevenir problemas, ao invés de depois você ter que ficar buscando solução para esses problemas. Então, na verdade, se nós pudéssemos colocar aqui uma série de situações para que nós tivéssemos aí essa perspectiva de lutarmos preventivamente e, quando necessário, combativamente, eu citaria algumas questões que eu anotei para vocês. Primeiro, as questões relacionadas aos problemas de base dos relacionamentos familiares, em especial do relacionamento marido e mulher, porque tudo começa com eles. Também a própria falta de estrutura dessa relação, que infelizmente faz com que esse casal não consiga conviver bem e, consequentemente, não consegue passar uma boa visão para os filhos e outras pessoas mais da família e, consequentemente, da sociedade. Também o que nós vivemos hoje de uma forma muito impressionante, que é uma inversão de papéis dentro da família, onde a mulher quer assumir o papel do homem, muitas vezes o homem quer assumir o papel da mulher, ou os papéis, e isso não funciona. Também a falta de ajuste entre pais e filhos, os problemas permanentes entre irmãos dentro da mesma casa que não conseguem se ajustar, as dificuldades de relacionamento de uma família com os parentes, né, ou com o parentesco, a problemática hoje tão vigente na nossa sociedade dessa tentativa de imposição de ideologia de gênero, também as questões relacionadas ao movimento e teologia queer, que nós vamos falar lá na frente, também uma sexualização precoce de crianças e daí por diante. São situações que nós temos que, de fato, estar ponderando sempre que nós podemos e nós vamos fazer aqui no nosso programa Cristo pela Paz em Casa, tá bom? A vida, inclusive, como eu sempre digo, tem que ser leve, tem que fazer sentido para todos nós e Deus tem que estar presente na nossa vida. Inclusive, pode ter certeza absoluta, eu vou repetir de novo, Deus é a pessoa mais interessada na nossa felicidade. E aí, a pergunta que fica no final desse vídeo é: Deus tem conseguido lugar na sua vida, especificamente individual ou individualmente falando? Deus tem conseguido espaço na sua família para que Ele possa atuar? Porque essa pergunta é fundamental para que nós possamos começar a pensar justamente sobre a construção de uma família realmente saudável, que possa, de fato, ser aquilo tudo que Deus gostaria que fosse. Pensa nisso.